Abre conosco Hebreus 11, verso 1. Estamos aí aproximando de uma semana, desafio de Elias, e eu creio que vai ser uma semana marcante para nós, para a Igreja Fonte da Vida em Brasília, no Brasil, e para todas as famílias que têm fé e quer participar dessa semana poderosa de oração e de fé. Então, eu queria destacar hoje aqui alguns princípios da palavra sobre a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo escreveu, apóstolo Tiago, se não me engano, ele escreveu mostrando que a fé, ela vem antes, mas a fé gera obra. Nós não somos atendidos pelo mérito da nossa obra, mas nós somos atendidos pelo mérito da nossa fé. Romanos 4 fala que Abraão foi justificado pela fé. Quem leu lá, não é isso? Ele foi justificado pela fé. E a fé que Abraão tinha, meu irmão, ela foi demonstrada pela obediência. Através da fé, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, ele demonstrou a sua fé. E isso liberou sobre Abraão tanta coisa maravilhosa. Ele gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas gerou Israel. Israel, da descendência de Judá, gerou Jesus. Tem então, fruto da fé de Abraão, a nação de Israel, que é fruto de um milagre na vida de Abraão, que foi pai de Isaque aos 100 anos e Sara aos 90. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? A fé é invisível, mas o resultado da fé, ele é visível. E nós estamos aqui adorando a Deus, porque certamente tivemos experiências com esta fé. Quem tem experiências transformadoras com a fé? Quando o povo de Deus, Josué e aquele grupo que saiu do Egito, depois de peregrinar 40 anos no deserto, quem não tinha fé morreu no deserto. Foi salvo, mas não experimentou o poder de Deus aqui na terra. Quem não quer apenas a salvação, mas quer o reino de Deus aqui na terra, quer uma vida vitoriosa aqui na terra. E a palavra diz que antes de Josué entrar em Jericó, e Jericó era uma potência militar para a época, muralhas, exército, impenetrável racionalmente falando. Mas a palavra diz que Raabe falou: olha, Deus vai entregar Jericó nas mãos de vocês. E eu quero que vocês preservem a minha vida, a minha casa, quando vocês entrarem em Jericó. E eles falaram: se você pôr esta fita escarlate na janela da sua casa que está na muralha, nós pouparemos você e todos que estão na sua casa. E isso foi a demonstração da fé. Nós temos aqueles paralíticos não, era um paralítico, e aqueles 4 que levaram o paralítico na maca. Mas a casa estava cheia, não tinha jeito de entrar. E a palavra diz que eles abriram ali o terraço, desceram o paralítico na maca, no meio da sala cheia. Quem vai entrar
crendo que você não vai sair de mãos vazias. Quem crê que Deus está ouvindo, estará realmente liberando coisas que você falar, é só Jesus, só Deus na causa. Quem crê que Deus pode fazer isso? Levanta as mãos, feche os olhos, faça uma reflexão. Nós queremos voltar à simplicidade da fé. Ore comigo se você deseja. Fala: Senhor Jesus, nesta noite que eu consagrei a minha vida novamente diante do seu altar, eu quero, Senhor, ter uma fé que manifesta as obras, que libera resultados extraordinários, para que todos reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor está presente na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ler alguns textos para que possa realmente fortalecer a nossa fé e nós possamos entender a fé que nós temos que liberar nos 6, 7 dias, nos 7 e 8 dias da semana de Elias. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos tiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu estou na atualizada, tá? Do visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, meu irmão, aqui fala que primeiro a fé, ela vem depois da esperança. Esperança é fé? Pergunta para o seu irmão, esperança é fé? É ou não é? A esperança é a semente da fé. A esperança ainda não é a fé. Por isso que nós vamos estar no desafio de Elias, aumentando a nossa fé, orando, declarando, profetizando, ouvindo testemunhos, ouvindo a pregação, e a pregação vai liberar a nossa fé, e a fé vai nos dar convicção. A esperança se torna fé quando eu tenho convicção que vai existir o que não existe. Quem quer ter essa convicção? Amém? Quem que vai orar a semana de Elias e vai chegar no dia da fogueira e falar: eu sei que Deus atendeu. Vocês lembram de Ana? Ana, todo ano ela saía aflita, falava: Deus, eu não tenho filho, eu sou estéril. E ela orava no templo, e um dia ela orou com tanta intensidade, em lágrimas. O sacerdote achou que ela estava embriagada, mas o sacerdote deu uma palavra para ela, quando ela falou: não, eu estou amargurada de alma, eu estou aqui derramando o meu coração diante do Senhor. E a palavra diz o quê? Que ela teve paz. A fé é quando a ansiedade sai e a certeza e a paz entram. Ela estava tão angustiada que o marido dela insistia: olha, toma a sua refeição. Não, não consigo comer, eu estou angustiada. Mas quando ela recebeu: o Senhor conceda o seu pedido, o semblante dela mudou. E a palavra diz que ela se alimentou. E no outro ano ela veio ter um filho. Ela não fez um teste
para saber se estava grávida, mas ela creu na palavra, e quando ela creu na palavra, a mão poderosa, invisível de Deus começou a romper resistências, romper cadeias, começou a liberar aquilo que o coração dela desejava. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Bispo, mas a situação está tão difícil que a minha esperança está tão pequenininha. Aí para isso, sabe o que nós temos? A palavra. Nós olhamos para a situação e a nossa esperança, ela começa a ficar meio apagada. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo, né? Tá difícil, né? Mas quando você olha a palavra, quando eu e você lemos Hebreus 11 todo, e ele começa a falar de Moisés, ele começa a falar de Gideão, ele começa a falar de Sansão, ele começa a falar de Abraão, e nós começamos a imergir a nossa mente, o nosso coração, e o Espírito vem aquecer aquilo, nossa esperança é renovada. Por isso que Romanos 12 fala, alegrai-vos na esperança. Levanta as mãos, meu irmão, quem quer que Deus renove? Há tantas coisas que vêm para nos abater nos jornais, circunstâncias, decepções. Fala comigo, fala, Senhor Deus, eu quero firmar os meus olhos nas promessas da palavra, para renovar no meu coração a chama da esperança, que se tornará uma convicção que o Senhor fará na minha vida aquilo que eu tenho buscado, em nome de Jesus. Amém? Então, verso 6 ainda de Hebreus, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é a fé que traz à existência na nossa vida aquilo que Deus quer gerar. Eu estava lendo os evangelhos novamente esse mês, eu concluí a leitura da Bíblia, final de junho, iniciei novamente em julho. E novamente li aquele texto, fala, Jesus na sua cidade fez poucos milagres, porque as pessoas tinham dificuldade de crer, porque eles viam Jesus, filho de José, filho do carpinteiro, que brincou lá, que correu, que cresceu, e eles não conseguiam entender que ele era o Filho de Deus. Meu irmão, eu e você temos que crer no que a palavra diz sobre Deus, o que Deus diz que Ele vai realizar em nossa vida através da palavra. Quem vai crer o que Deus vai realizar na sua vida? A libertação, a santificação, a saúde, a prosperidade, a vitalidade espiritual. Quem crê que Deus vai realizar isso na sua vida? Diga amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Não basta crer, tem que crer da maneira certa. Falar, eu não mereço, mas Deus me ama e Deus vai me recompensar. Quem crê que Deus vai te recompensar? Recompensar quando eu e você acreditamos na palavra dEle. Veja o poder de Deus, Isaías 14, a partir do verso 24. Profecia de Isaías contra os assírios.
Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quem crê que Deus é poderoso, não há limite para o poder de Deus, meu irmão, não há. Fala para o seu irmão, não há limite para o poder de Deus. Como Ele pensa, Ele realiza. Como Ele determina, Ele realiza. Verso 27. Porque o Senhor dos exércitos determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem fará ela voltar atrás? Quantos milagres nós já temos nesses mais de 30 anos da fonte da vida. Você quer ver? Quem aqui viveu um milagre? Quem já viveu um milagre de Deus? Milagre mesmo. Deixa eu ver aí. Amém? Quantos? Por que que Deus não vai continuar fazendo? Aquele que começou a boa obra, ele vai acabar, meu irmão. Está escrito. Amém? Então levanta a cartela. Ou então você não tem a cartela, levanta a sua mão, fala: eu declaro, eu creio, como diz Isaías, a mão do Senhor está estendida sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, para realizar as boas promessas da sua palavra. Quem recebe diz amém. Pode aplaudir então o Senhor, meu irmão. Lucas 1, pula comigo lá, Lucas capítulo 1, verso 35. Quando o anjo apareceu a Maria, e ele falou: Maria, você aceita ser mãe de Jesus o Salvador? Ela falou: faça em mim a vontade do Senhor. Ela falou: mas como eu vou gerar o Filho de Deus? Me explica. E o anjo respondeu, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo. Domingo passado eu falei sobre o Espírito da ressurreição de poder. Quem estava aqui conosco, amém? E então a palavra diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, com a sua sombra. Meu irmão, você já pegou sombra? Não, né? Nem assombração, né? Mas você sente o frescor. Quem nesses dias encalorados, na sombra está frio, a gente sente é frio, né? Mas nos dias normais a gente sente um refrigério. A sombra do Todo-Poderoso vai estar sobre você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Quem vai crer que Deus descerá para quebrar todo jugo, para realizar na sua vida coisas impossíveis, maravilhosas. Ele fala: Maria, não preocupa não, eu não vou te explicar, mas vai acontecer, porque o Todo-Poderoso, o seu poder te envolverá, e em ti será gerado santo, e vai nascer, será chamado Filho de Deus. Filho de Deus, pois eu declaro, se você entrar com fé na semana de Elias, Deus vai fazer algo na sua vida, na sua casa, que você e todos que te conhecem falar: isso foi Deus.
Quem crê que pode ser algo assim, que vai falar, eu não seria capaz. Eu não seria capaz de abrir essa porta. Eu não seria capaz de conquistar esta vitória. Foi Deus. Filho é gerado. Foi gerado por Deus. Maria creu. E por isso ela viveu essa realidade. E ele continua dizendo, Isabel, sua parentela, igualmente concebeu um filho na velhice. Irmão, talvez tu já está na velhice espiritual, né? Bispo, eu não estou mais na adolescência, eu já passei dos 30 anos de fé. Está na maturidade, né, irmão? Mas Deus vai continuar gerando frutos, seja na infância espiritual, seja na adolescência espiritual, seja na fase adulta espiritual e seja na velhice espiritual. Deus vai gerar frutos na sua vida. E a palavra diz, concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês, para aquela que diziam ser estéril. Meu irmão, o que o diabo está soprando na sua mente? Qual esterilidade profissional, emocional, ministerial, espiritual? Qual esterilidade o diabo está soprando na sua mente? Deus é poderoso, descerá sobre ti o Espírito e você vai gerar algo extraordinário. Quem crê diz amém. Porque, verso 37, projeta esse daí. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quem crê nisso? Quem crê que Deus vai tirar a esterilidade de uma situação que você espera há anos? Levanta a mão, levanta a cartela, exerça sua fé. Fala, para Deus não haverá impossível em todas as promessas. Aqui, meu irmão, esse tempo que você está aqui adorando a Deus, era impossível. Quem participou em 2007 da compra desse prédio aqui? Quem estava? O pastor Manuel, o senhor estava? 2007. Jesus, nós compramos isso daqui em 100 notas promissórias, suamos para pagar, depois para desembaraçar algumas pendengas jurídicas. Eu sou advogado, né, pastor? Mas hoje está aqui no nome da fonte da vida, é um patrimônio da fonte da vida. Irmão, fala para o seu irmão, irmão, põe a mão no seu coração, fala, coração, entende uma coisa, põe na sua mente, fala, mente, entende uma coisa, Deus não está nesse quadradinho. Quem crê que Deus não está nesse quadradinho? O diabo quer prender a gente. Deus é poderoso para mudar, para realizar. A Bíblia está cheia de testemunhos de fé sobrenatural. Mas nós não podemos perder a fé. Nós não podemos querer virar espiritualizar demais para tirar o poder. Quem entende o que eu estou falando? Não, Deus está acima. Por isso que eu leio,
o que eu pensei, Deus fala, o que eu pensei eu realizo. O que eu determinei eu faço. Não interessa qual é o sistema, qual é a situação, qual é a enfermidade, qual é a crise, qual é o conflito, qual é a dificuldade. Se Deus quer e Ele faz, e aonde há fé, Deus manifesta o seu poder. A fonte da vida é fruto desse avivamento. E eu creio que nesse desafio de Elias, Deus vai reacender nos velhos e Deus vai gerar nos novos a fé e a ousadia que nos trouxe até aqui. Quem crê nesse nome de Jesus diz amém. Creia, meu irmão, não duvide. A palavra diz, porque para Deus não haverá impossíveis. A fé nos leva a superar as dificuldades momentâneas. O que nos sustenta é a fé. E geralmente, antes de grandes conquistas, tem grandes ataques. Davi, um mês, estava praticamente destruído. O exército mais leal dele falou, vamos apedrejar Davi. Porque os amalequitas invadiram a cidade, levaram bens, queimaram casa, levaram familiares. Estava assim no fundo do poço. Ziclag, quem conhece a história de Ziclag? Estava no fundo do poço, Davi. Mas a palavra diz, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quem vai se fortalecer em Deus? Não espere no homem, não espere na sua sabedoria, espere em Deus. Leia a palavra, creia a palavra, ande com pessoas que têm fé. Sabe por quê? Porque o que Deus vai fazer é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Quem quer reacender essa chama, quem quer viver experiências novas com Deus, o que foi gerado, Maria, o que foi gerado, igreja, é algo que é gerado em Deus. Davi um mês estava em Ziclag, não passou talvez 2 meses, os filisteus venceram Saul, Davi foi para Hebrom e se tornou rei em Hebrom. Se passou 7 anos, Davi se tornou rei em todo Israel. O diabo armou Ziclag para bater Davi. Quem entende o que eu estou falando? A hora que eu e você estamos perto de uma grande conquista, o inferno se levanta para destruir o nosso ano, nossa coragem, a nossa fé. Quem entende o que eu estou falando? Nós temos que nos fortalecer em Deus. E sabe onde Deus está? Na palavra, no louvor, na igreja. É aqui que Deus renova a chama. Davi falou ao sacerdote, traz o éfode, vamos buscar a Deus, vamos orar a Deus. Ele falou, Deus, o Senhor vai restituir tudo que eu perdi. Deus falou, eu vou restituir. Ele só precisava dessa palavra. Irmão, não aceite o decreto do inferno na sua vida, na sua casa e na sua descendência, porque com fé em Deus, Deus é maior. Fica de pé, eu quero orar por você. Abraão creu contra a esperança. Romanos 4, Abraão esperou contra a esperança. A palavra diz, Romanos 4,
que Sara fez lá o exame, falou: o seu útero está morto, Abraão está idoso, não vai ter filho não, biologicamente não vai ter filho, mas a palavra diz que Sara e Abraão creu, e Isaque nasceu. Ele não duvidou, ele se fortaleceu. Eu não estou falando de ser místico. Se negar a verdade é misticismo. Quem entende o que eu estou falando? Estou falando disso não. Eu estou falando é de crer contra a esperança e até você ver Deus operar aquilo que você está crendo. Então, o desafio de Elias, irmão, é desafio de fé. Que Deus vai abrir porta para você. Que Deus vai honrar a sua fé, você e Deus. Você colocou aqui, nós como sacerdote vamos orar toda semana até o domingo que vem. Depois mais uma semana de Elias. Depois nós vamos queimar na fogueira. E nós cremos que Deus há de materializar, há de gerar algo que eu e você esperamos, em nome de Jesus.